Relato sobrenatural. Olá, meu nome é Rosana. Tenho 35 anos. Sou casada e moro em São Paulo. Gostaria de contar para vocês o relato de algo que aconteceu comigo em uma viagem de férias que fiz para Goiás. Mais precisamente para a cidade de Pirenópolis. Essa viagem correu há 10 anos. Na época eu namorava meu atual marido. Tiramos férias em nossos trabalhos. Resolvemos viajar para lá. Tínhamos amigos que haviam ser mudado para lá, e aproveitamos para visitar, nos hospedarmos na casa deles. Pirenópolis é uma linda cidade, com arquitetura no estilo colonial portuguesa, e com cachoeiras maravilhosas. Ficamos maravilhados com a cidade. Um contraste bem grande para quem vive na região central de São Paulo, sempre movimentado e barulhenta. Lá sentimos a natureza em todo o seu esplendor. Nossos amigos estavam muito felizes vivendo lá. Entendíamos bem o porquê. Nos primeiros dias fizemos passeios e aproveitamos bastante. Na terceira noite que estávamos lá, havíamos passado à tarde uma cachoeira e ao chegarmos à casa, fomos jantar e depois vamos nos deitar para descansar. Era por volta da meia-noite, quando acordei ouvindo um barulho de algo arrastado. Não sabia muito bem o que era, mas não conseguia voltar a dormir. Tentei acordar meu namorado, mas ele estava muito cansado e não acordou. Demorei muito tempo para conseguir pegar no sono novamente, e o barulho ainda persistiu. Até que o cansaço me venceu. No dia seguinte resolvi não comentar o ocorrido. Afinal de contas parecia que ninguém havia ouvido nada. Acho que o pessoal tinha um sono muito pesado. Nas das noites que se seguiram nada mais aconteceu. Não ouvi mais nenhum barulho e cheguei até a achar que eu poderia ter imaginado aquilo. Até que na terceira noite, após aquela em que ouvia os barulhos, novamente, acordei por volta da madrugada e lá ouvi eu novamente os barulhos. Só que desta vez pareciam estar mais perto, então percebi que pareciam pisadas, bem pesadas e arrastadas, como de alguém que estivesse andando de forma bem cansada. Tenho que explicar que a casa onde estávamos era daquelas que não tem quintal, separando a rua da casa. As portas e janelas dão diretamente para a rua. E o quarto onde estávamos era bem virado para a rua principal. Dessa vez, meu marido não estava muito cansado e também acordou com barulho e me perguntou se eu sabia o que era. Eu disse que não. Expliquei que não era a primeira vez que eu via. Espiamos pela fresta da janela e não conseguimos ver nada. Estava aí a noite bem escura e as casas vizinhas já estavam com todas as luzes apagadas. E os pontos de luz na rua eram poucos e fracos. Ficamos ali ouvindo aquele barulho estranho. Como percebemos que nossos amigos não acordaram com barulho, resolvemos não incomodá-los se não fosse necessário. O barulho continuava. Era como se alguém subisse e dissesse a rua várias vezes, como se estivesse procurando algo. De repente meu marido espiava pela janela. Quase soltou um grito de susto. Perguntei-lhe o que foi, e ele disse que viu uma sombra passando bem perto da janela. Mas não parecia uma pessoa, pois ela translúcida, e era disso que vinha aquele barulho. Ficamos ali em silêncio, enquanto por mais uma hora os barulhos se mantiveram. Depois que o barulho passou por um tempo e não voltou, conseguimos dormir um pouco. Ao acordarmos, nos encontramos com nossos amigos para tomar café da manhã e acabamos por relatar o que havia ocorrido. Eles se entreolaram e nossa amiga falou para seu marido que eles deveriam ter nos alertado. Ficamos confusos e eles começaram a nos explicar. Quando eles chegaram na cidade, assim como nós ficaram encantados. Porém, passados alguns dias, em uma noite, ouviram barulhos de passos bem em frente à porta de entrada. Foram verificar, mas nada viram. Isso se repetiu mais vezes durante a noite e por várias vezes não virou nada. Até que em uma última tentativa, avistaram um pouco distante um vulto, que parecia caminhar pesadamente. Porém, ao olharem melhor, viram que ele era um tanto transparente. Percebendo assim que era algo muito estranho estava acontecendo. No dia seguinte, procuraram seus vizinhos para
perguntar se eles sabiam de algo sobre aquilo. Ao que uma vizinha lhe contou toda a história. Naquela região, no início do século XIX, vivia ali o comendador Joaquim Alves de Oliveira, que mandou construir um enorme casarão, que, para se ter uma ideia do tamanho, tinha 365 janelas, uma para cada dia do ano. Ele não poupou dinheiro e construiu tudo com o melhor material que o dinheiro podia comprar. Assim o fez também com a mobília e todos os utensílios domésticos. Lá ele viveu sozinho. Não tinha nenhum herdeiro e quando faleceu, não tinha para quem ser passado a propriedade do imóvel. Desta forma, a casa ficou vazia e a população invadiu e levou tudo o que tinha. Até os materiais usados nas estruturas e construções da casa foram levados embora, e o povo utilizou nas construções das suas casas. Assim, a maior parte das casas daquela região tem algo que pertenceu ao capacete do comendador. Dizem que sua alma não teve descanso pelo que foi feito de sua casa. Então ele anda pela cidade durante as noites, procurando cada parte que foi levada. Não há relatos de que ele tenha feito nenhum mal a ninguém. Porém, as pessoas evitam sair à noite para não encontrar com seu espírito e ele lhe cobrar o que lhe foi roubado. Nossos amigos nos contaram que só acreditaram naquela história porque viram com seus próprios olhos os espectros na rua. Assim não nos disseram nada, pois tinham certeza que não acreditaríamos se eles nos contassem. E torceram para que no tempo em que estivéssemos lá, o comendador não aparecesse. Não se sabe quais dias ele aparece. Às vezes passa um bom tempo sem que nada seja ouvido. Mas tem épocas que ele passa por vários dias seguidos. No final das contas, nossos amigos se adaptaram àquilo e simplesmente passaram a ignorar os barulhos, assim como faziam os demais moradores da cidade, que assim já viviam há muitos e muitos anos. Confesso que era realmente difícil acreditar se não houvesse presenciado aquilo, mas entendo que as pessoas se acostumaram com isso. Afinal de contas, há muitas coisas que desconhecemos nesse mundo. Sente também um pouco de pena daquela alma sem descanso, que sabe, sei lá, por quanto tempo vai ficar nesse martírio. Me chamo Marcos, sou comerciante, tenho 50 anos, moro na cidade de Recife e sempre trabalhei duro durante a minha vida toda. Sempre tive um sonho, que era de comprar um sítio no interior e passar alguns períodos lá. Recentemente realizei esse meu sonho e comprei uma casinha simples e um sítio na cidade de Agristina, no interior. Como a cidade é um pouco distante de Recife, quando vou para lá, deixo alguém responsável pelos meus negócios e passo uns 15 dias lá com a minha mulher e meus filhos, para assim recompor as energias e voltar mais tranquilo para a capital. A casinha no sítio que eu comprei é uma casinha simples. Possui 2 quartos, sala e cozinha pequena, mas tem um terreno grande. Quando eu estou por lá, gosto muito de aproveitar o luar e sempre faço uma fogueira no terreiro, onde asso milho. E tenho um momento reservado com a minha família. Isso sempre foi o que sonhei, a sensação de paz. Ela é a melhor coisa que o ser humano pode desfrutar. Mas certa noite, percebi que aquele meu sonho trarei algumas feridas internas, que ainda estão abertas, e que sempre vão me acompanhar, e trazer consigo medo e angústia. Certa noite, decidi fazer uma caminhada pelas redondezas do sítio. Era algo mágico. O céu bem estrelado. Pequenos pontos de luzes que indicavam algumas casinhas, e o silêncio só era quebrado pelo cantar dos sapos e o barulho dos demais animais que viviam aqui no mato. Quando eu decido voltar para a casinha do sítio, sinto um forte cheiro de queimado. Era um ser muito intenso. Olhei ao redor e não vi nada. Então pensei que o cheiro poderia estar vindo de alguma casa, ali nas redondezas. Acelerei os passos em direção ao sítio. Quando eu estava próximo à cerca, escuto um gemido vindo do mato. Nessa hora eu gelei. Olhei ao redor, mas não tinha nada de anormal, então saí correndo para o sítio. Quando eu entrei na casa, a minha esposa perguntou o que tinha acontecido. Eu relatei os fatos a ela e perguntei se ela tinha escutado.
Ela balançou a cabeça com sinal negativo. Tentei dormir, mas não consegui. O som do gemido não saía da minha cabeça. No dia seguinte, convidei um vizinho lá do sítio para almoçar conosco. Ele prontamente aceitou o convite. Após o almoço, começamos a conversar, e ele me fez a proposta de retribuir o convite, e chamou a mim e a minha família para jantar na casa dele. Aceitamos o convite e à noite estávamos na casa dele. O nome dele era Seu Ed Clay. E ele era muito gente boa. Começou a ficar tarde e minha esposa estava com sono, mas eu queria continuar conversando com Seu Ed Clay. Então eu e ele fomos levar ela e as crianças em casa. E depois voltamos para sua casa para continuar a conversa. Tarde da noite decidi ir embora. Seu Ed Clay quis me levar em casa, mas neguei e disse que dava para ir. Só fui sozinho pela estrada de terra. A lua estava linda e os sapos cantando mais alto que nunca. Quando cheguei em um certo ponto da estrada, o cheiro de queimado começou. E presumi que estava vindo da mata. Mas o estranho era que não tinha nenhum sinal de incêndio. Era algo curioso. Continuei andando. E então escuto novamente o gemido que havia escutado na noite anterior. Novamente eu gelei e dessa vez eu não consegui me mexer. Então novamente eu escutei outro gemido. Era um gemido de dor, desespero. Aquilo era assustador. Então quando eu olho para o lado, vejo a mata balançar. O meu corpo queria correr, mas as pernas estavam travadas. Ao olhar novamente para a mata, vejo a imagem de um homem com feridas de queimaduras e com um olhar desesperador em minha direção. Eu nunca vi algo tão medonho na minha vida. Eu arrumei forças e saí correndo de volta em direção à casa de Seu Ed Clay. Quando chego à casa de Seu Ed Clay, começo a bater feito rouco e ele, assustado, abre a porta e me coloca para dentro de casa. Seu Ed Clay pensou que fosse ladrão e logo se armou com facão e me perguntou o que foi. Por um tempo, eu não consegui falar. Depois de tomar um copo d'água, eu relatei a ele o que tinha visto. Seu Damião então me diz que, há algumas semanas, um jovem com envolvimento no tráfico de drogas foi sequestrado e teve o seu corpo carbonizado na região. E continuou dizendo que, por muito tempo, o corpo do jovem ficou desaparecido. Só depois de alguns dias foi que encontraram o cadáver. Eu não sabia como reagir diante daquilo. Eu e Seu Ed Clay não conseguimos dormir aquela madrugada. E quando o dia amanheceu, fomos até o meu sítio, passando pelo local do avistamento. Seu Ed Clay entrou mata dentro e disse que iria fazer uma oração. Com medo, decidi não acompanhá-lo e fui para o meu sítio. Chamei minha esposa no canto. Expliquei a ela toda a situação. Ela ficou incrédula. Decidi voltar à capital. Depois dessa experiência, coloquei o sítio à venda e nunca mais retornei lá. Tento seguir minha vida normalmente, mas sempre me vêm em mente as lembranças daquela noite. Olá, me chamo Adam. Venho trazer um relato antigo que minha avó me contou, que aconteceu com seu pai. Eu não me recordo a época que ela me falou, mas acho que era na década de 40. Ela me disse que seu pai morava em uma vila com poucos moradores. Todo mundo se conhecia. Entre eles tinha um homem que se chamava Balbino. Esse homem tinha um problema nas cordas vocais. Ele falava com dificuldade e tinha um pescoço torto, um pouco para o lado. Meu bisavô gostava de mexer com esse homem. Ficava conversando na calçada e quando ele ia passando, ele falava, e já vai o mudinho do pescoço torto. E ficava implicando com o homem. E o Balbino não gostava nem um pouco das brincadeiras. Ele falava para meu bisavô com dificuldade na voz. Um dia eu te pego. Bem, passou-se um tempo e o velho Balino ficou muito doente. Não se sabia qual era a doença, e logo foi se agravando a doença e o velho Balbino faleceu. Meu bisavô, quando chegou do trabalho, sua mulher lhe deu a notícia e ele deu de ombros. Nem ligou. Pediu para sua mulher botar sua comida e era frango. Ele tomou banho e foi comer. Enquanto ele comia,
Falava que as partes do frango era de Balbino. Ele pegava a coxa do frango e falava: essa é a perna do Balbino, e caía na gargalhada. Pegou uma asa do frango e falava: olha o braço do Balino, e caía na gargalhada. Minha bisavó falava: homem, para com isso. Vai que ele venha te visitar de madrugada. Ele falou: ah, vem nada. Quem morreu, morreu e não volta mais. Sua mulher perdeu o apetite e ele falando aquilo com a comida e saiu da mesa, deixando ele sozinho. E ele nem aí, comeu toda a comida e ficou um pouco lá fora com os amigos. E foi se deitar. Ele dormiu em uma rede na sala. Ele dormiu até por volta das 3 da manhã, tentou e não conseguiu dormir. Mas ele olhou pela brecha e viu um homem todo de branco se aproximando de sua casa. O homem estava vindo e tinha uma cerca de arame na sua frente. Meu bisavô achou que ele ia se abaixar para atravessar a cerca, mas o homem simplesmente atravessou a cerca sem pular ou se abaixar. Meu bisavô ficou chocado com a cena e pensou: quem será que está vindo aqui uma hora dessa? E apurou a vista. E viu que o homem parecia muito com Balbino. E foi quando ele percebeu realmente que era Balbino. Ele falou: meu Deus, é o Balbino. Quando ele olhou para o lado, o homem já estava do lado do meu bisavô. Ele ficou mudo e parado, olhando para a aparição. E o morto então fala: eu falei que você ia me pagar, você ficava falando que eu era parte do frango. E ficava rindo do morto. E agora? Meu bisavô mudo. Balbino começa a fazer cócegas em meu bisavô. E o morto falava: você não gostava de rir. E agora? Foi nessa hora que Balbino pegou meu bisavô com a rede e jogou. Ele pegou outro cômodo a. Minha casa é aquela casa que as paredes não chegam até o teto. Então Balbino conseguiu jogar ele do outro lado do quarto. Ele caiu já desmaiado. No outro dia encontraram ele no quarto, achando estranho porque ele dormia na sala. Foram perguntar a ele, mas ele não falou nada. Ficou mudo por 3 dias e não deixava ninguém dormir, falando que estava vendo o Balbino. Depois disso, meu bisavô aprendeu a lição e nunca mais zombou de ninguém. Um dia, ele pode morrer e vir te visitar, e eu gravei isso comigo. Até hoje não zombo de ninguém com deficiência. Esse foi meu relato, e tenho certeza que foi muito assustador.